Boa noite a todos, meus amigos. Hoje, então, é dia 8 de outubro de 2025. Estamos iniciando mais um estudo do NEP Brasília. É o estudo de número 38, nosso encontro, né, de número 38. Na noite de hoje, vamos nos dedicar ao tema da mediunidade. Para darmos início a esse tema, vamos iniciar com um texto para a harmonização do nosso ambiente, que eu vou compartilhar agora com vocês. Tem muitos, tem muitos textos, né? Peguei uma aqui para harmonizar esse nosso ambiente. Ahn, Mediunidade é do livro Mediunidade e Sintonia, um texto escrito por Emmanuel. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale ingresso no apostolado da cura. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde a gleba em suas mãos recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Mediunidade não é pretexto para situar-se criatura a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil, à maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante, cultor do progresso, assistindo-lhe a obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta na qual enxameiam desencarnados de toda sorte, urge saiba juntar-se à companhia da ordem superior, buscando no convívio de espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo sobre o estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor dos outros. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe. Poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz e de amor que lhe repontam a vida em marcha gradativa para a grande luz. Emmanuel. Então, vamos dar início aos estudos dessa noite. E nesse momento, então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, mentalizar a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia, e Deus, nosso Pai maior. Agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez em Seu nome e juntos, Senhor, em paz e fraternidade, aqui estamos com os nossos corações abertos para que possamos receber mais e mais sementes, para que elas possam germinar em nossos corações com muitas reflexões. Dai-nos para nós, Senhor, a sabedoria para sabermos, Senhor, utilizar tantos conhecimentos que estamos adquirindo. Agradeço, Senhor, a essa oportunidade, aos amigos presentes, à espiritualidade maior e ao nosso amigo Jajá, que irá nos conduzir no estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus.
E assim, pessoal, nós vamos dar início a um tema muito gostoso dentro da doutrina espírita, que é a mediunidade, né? A mediunidade, vamos falar um pouco que Kardec nos colocou, que tantos ensinamentos nos trouxe, os tipos de mediunidade. Vamos falar de mediunidade em seus amplos aspectos de Kardec e depois vamos parar para pensar, não é mesmo? Hã, que passagens a gente poderia destacar, em que claramente nós vemos, né, a presença desse princípio tão lindo da mediunidade nos evangelhos de Jesus. São muitas passagens, são muitos encontros, né. São as curas fluídicas, todo o magnetismo, a presença, a conversa com o plano espiritual, né. Então, são muitas passagens que a gente pode destacar no evangelho, onde a gente vai ter realmente, essa questão da mediunidade. Precisamos ter em mente também a mediunidade com esse aspecto também de responsabilidade, onde ela deve ser bem conduzida, bem trabalhada, com responsabilidade. E, além de tudo, a importância da mediunidade nas nossas vidas, né? Nos nossos trabalhos, no nosso próprio progresso, da nossa própria evolução espiritual, onde a mediunidade também entra, nos favorecendo, nos guiando e nos orientando. Então, a gente tem muita coisa para a gente conversar sobre mediunidade, mediunidade com Jesus, responsabilidades, né? Muita coisa. Então, vamos lá começar os nossos estudos da noite com o nosso amigo Xaxá. Muito bem. Então Hum, vamos lá, deixa eu abrir meu microfone aqui, dar uma boa noite a todos novamente. Deixa eu só, antes de compartilhar, deixa eu ver como é que está aqui minha tela, só um segundo. é, Acho que agora vai dar legal. Só que agora eu vou pegar vocês aqui e colocar aqui para poder enxergar também. comunicação. Agora eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a conversar um pouco, aproveitando É, aí esse gancho que a Denise trouxe aí para nós. e O seu som tá baixo, viu, Xaxá? Tá muito baixo? Tá, eu não tô quase ouvindo, não. Eu tô no máximo aqui. É. Vamos fazer um teste aqui. Como é que tá para o restante aí, para todo mundo? é um pouquinho baixo, mas realmente, às vezes, a Some, capacidade né? é, quando quem estiver no iPhone, pode ser que ouça um pouco mais baixo. Eu mudei aqui o microfone. E agora? Hum. Aí daqui eu percebo que a Denise fala muito mais alto que o Xaxá, né? E Pois é, está meu na mesma microfone. seleção para mim aqui. Entendi. Deixa eu fazer aqui então um teste. Só um segundo, gente. É, troca aí. Calma aí. Vamos E testar aqui. falando, e eu comentando, né, sobre que nós vamos estudar as curas, né, do ano que vem, com as parábolas, vamos montar um cronograma. E aí as curas, nada mais já é um grande exemplo, né? Da Hum, ação mediúnica, de fluido vital, de magnetismo, atuando nas curas, não é mesmo? Então, tem vários tipos de mediunidade que a gente vai encontrar no Evangelho. E, Os que ouvem, os que conversam, os que falam. e agora? Vocês estão me ouvindo melhor? Como é que tá? Uhum. Acho que melhorou, Xaxá. Vamos perguntar para a Beth aí. Beth, Sim, melhorou. ai, que bom. Maravilha. Vamos. Minha tela compartilhou ou não? Que eu Já, já compartilhou? Ah, já. legal. Então, Pronto. Já. já está aparecendo para vocês, então. Uhum. Vamos que vamos. Tá Bom, bom? muito bem, vamos lá falar de mediunidade, gente. É um tema dos princípios básicos, a gente vai ver aqui, ó, que eu vou Hum. passar aqui agora. Eu só não consigo mais ver vocês, gente. Só um segundo. Eu vou tentar manter É o vocês aqui 13, né? Acho que nós já estamos no 13. Isso. Dos 15 princípios que a gente se propôs a estudar, nós já Uhum. estamos aqui no 13º. Décimo Deixa eu colocar terceiro. vocês aqui como bem de ladinho aqui, que eu vou ficar vendo vocês ao mesmo tempo.
Uhum. Bom, então é o 13º. Hum, nós já passamos por vários princípios aqui. E como a gente vem falando, né? Primeiramente, mais uma vez, explicando para quem está pegando esse vídeo aqui pela primeira vez, né? Não assistiu a sequência, é bom que assista a sequência de vídeos, né, lá de trás. O objetivo é a gente fazer um reforço dos princípios básicos da doutrina. Por quê? Porque a doutrina espírita, segundo os espíritos da codificação, é o cristianismo redivivo, é a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus. Então, Consolador esse que Jesus falou, olha, eu vou mandar e vai lembrar coisas que vocês já esqueceram ou fizeram questão de esquecer e falar coisas novas. Então, por isso a gente precisa reforçar. Por isso que a gente vem desde o começo do ano falando desses princípios aqui. E a gente reforça todos esses princípios, eles passam e perpassam por vários ou por várias das passagens do Mestre Jesus, da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Só que, para a gente sair definitivamente daquela ilusão, né, que acaba salteando ali, segundo Emmanuel, a inteligência, a gente desenvolve o intelecto, né, mas ao mesmo tempo, por termos o livre-arbítrio, a liberdade, a gente escolhe aquilo que mais fala ao nosso coração. E às vezes a gente adormece ali e lá fica. Então, o objetivo disso aqui é a gente pegar os princípios, entender à luz do Consolador, à luz da doutrina, para quando a gente ver uma passagem do Velho Testamento, do Novo, a gente entender sem ilusão, sem aquilo que a gente considera como sendo o certo, e às vezes não é. Não estou dizendo que a gente está errado, mas às vezes não é. Então a gente pega caminhos, às vezes tortos, que vai chegar talvez no mesmo lugar. Mas com a doutrina a gente é mais preciso, é, a gente não tem como pretextar que desconhece esta verdade. Então, por isso que a gente está passando por todos esses princípios. Então, já vimos muita coisa. Hoje estamos aqui no que a gente chama, o que o Honório chamou, né, de mediunidade, no 13º princípio, na realidade, né, que o Honório denominou como sendo a mediunidade, tá? Aí, para finalizar esse estudo, até o final do ano, a gente vai ver aqui a influência dos espíritos em nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Então, hoje é mediunidade. Sem a mediunidade, não teríamos a doutrina espírita. Então, não tem como a gente ter esse corpo doutrinário todo que Kardec trouxe para nós sem esse aspecto, esse princípio, esse ponto fundamental que é a mediunidade. Tanto é que Allan Kardec deixou o nome dele de lado, abriu mão, sabe, daquilo, da história que ele construiu enquanto Allan Kardec, 50 e poucos anos de vida, né, como Allan Kardec, desculpa, como Hippolyte Léon, o francês, para poder adotar o pseudônimo de Allan Kardec. E o livro é de Kardec? Não, é dos Espíritos. Ele fez questão de deixar dessa forma. Então, sem mediunidade, não teríamos isso. Mas vamos tentar entender. Talvez a gente não entre aqui nos aspectos, né, nos comezinhos ali da mediunidade em si, porque não é bem o objetivo, né? Não é um estudo sistematizado, coisa do tipo. É para a gente ter uma pequena noção do aspecto mediúnico, sobretudo nas passagens da Bíblia, tá? Então vamos lá. Eu estou já na terceira reunião ou aula, né, que a gente vem falando sobre. Eu venho trazendo esse slide aqui, né? Porque a gente já viu desde o começo de onde a gente veio, segundo a doutrina espírita, como fomos criados e tudo mais. Então, o de onde vim, com aquele famoso Doukovi, né, que eu sempre falo, onde estou, a gente sabe, já se situou no planeta Terra, no tempo e no espaço, né? O porquê de estarmos aqui neste momento, o famoso Oncotor, né? E para onde vou? A gente estudou isso, a gente viu inclusive na última aula ou na última
desculpa, exposição, né? Porque isso não é uma aula, né? A gente viu sobre o plano espiritual. Então a gente sabe de onde veio, onde está, e a depender de como a gente age aqui na Terra, para onde iremos. É o famoso mineirês Poncovô. Só que tem mais coisas, tem mais coisas. Isso tudo aqui, ó, o plano espiritual já meio que respondeu essa última questão aqui, né? Para onde vou? Vamos para o plano espiritual. Agora, uma vez estando lá, estando nesse plano que quem não assistiu, assista, porque a gente conversou sobre o plano espiritual, que também a Denise e o João Marcos também complementaram lá com algumas ideias, né? E aí vem a questão, mais uma perguntinha aqui, ó, que fui eu que inventei, tá, gente? Tá, tô no plano espiritual. Darei notícias? Então, de onde eu vim, onde estou, para onde vou e onde eu estou, né? No plano espiritual. Eu vou dar notícias? Seria o tô aqui, sou. Não, eu invento cada uma, né? Enfim. Eu vou dar notícia no plano espiritual? Sim. Segundo a doutrina espírita, sim. E a gente vai dizer mesmo, mais ou menos, ó, tô aqui, tô aqui. Mas vamos tentar entender a construção que Kardec fez ao longo do tempo. Nós vamos intermear aqui, né, com algumas passagens, algumas coisas da Bíblia, tá? Então vamos lá, seguindo firme. Para começar, tem uma passagem que está lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 19 a 20. Pessoal, vocês vão me dando feedback aí sobre o áudio, viu, Denise? Se está tudo ok. Em Mateus 10, 19 a 20, temos a seguinte passagem. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Isso aqui é Jesus falando para os discípulos, lá em Mateus 10, vai falar sobre as perseguições que os apóstolos teriam. Vocês serão entregues aos juízes, e isso, e acontecerá aquilo com vocês. E em determinado momento ele fala assim: não temeis, não fiquem preocupados, não tenhais tanto cuidado assim. Quando forem presos ou apresentados ao juiz, com o que eu vou falar? Aí Jesus já dá uma dica. Ó, naquela mesma hora vos será ministrado o que vocês vão dizer. Quem vai dizer isso? Quem vai falar o que a gente vai dizer? Terão outras pessoas? Terão outros apóstolos? Terão outros missionários? Quem que vai falar? E ele complementa, porque não sereis vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Sofremos algum tipo de influência, e nós vamos ver isso já no próximo princípio, influência dos Espíritos em nossas vidas, né? A gente sofre essa influência. Então, Jesus já estava dizendo, olha, não se preocupe, porque o que vocês irão dizer, alguém vai mais ou menos soprar para vocês. Então, existe algo externo, exterior, além do corpo. E a gente já estudou isso ao longo de todas esse ano, desses princípios todos. Mas vamos seguir. Por quê? Com Allan Kardec, a gente teve uma explicação mais clara, mais racional do que seria essa questão da mediunidade, né? Então a gente vai ver lá no Livro dos Médiuns. Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Depois ele lança o Livro dos Médiuns, o segundo livro. Já que a espiritualidade amiga trouxe uma série de informações, amiga e superior, né? Trouxe uma série de informações, Kardec, já no segundo livro, já nos dá algumas aulas e lições de como é que a gente tem que conversar com esses espíritos, né? Então, ele já deixa ali um roteiro, que até hoje é roteiro seguro para entendermos a mediunidade. E lá no capítulo 15 do livro dos médiuns, lá quando vai falar dos médiuns, ele diz assim, ó,
todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, a gente propaga muito isso aí na doutrina espírita, né? Que todos somos médiuns. Aí tem alguns que falam, não, todos somos médiuns, vírgula. Aqueles que sentem né, em algum grau, qualquer a influência dos espíritos. E aquele que não sente, então não seria médium. Então tem toda uma discussão à toa, né? Sem sentido sobre essa questão. Aí a gente vai ver em Santo Agostinho, que eu, salvo engano, é no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está falando dos mundos, ele fala que ele fala assim: é por isso que afirmamos que todos somos médiuns. Porque ao dormirmos, ao termos aquela fase da emancipação da alma ainda encarnados, que é toda noite a gente visita o plano espiritual, os espíritos, amigos, benfazejos e até aqueles que não querem muito o nosso bem, se comunicam conosco. Ele diz assim, afirma, por isso afirmo que todos somos médiuns, porque a gente sente sim, mesmo durante o sono, nem que seja durante o sono, a influência dos espíritos. Então, ninguém tem como dizer, segundo a doutrina espírita, que não é médium. Todos somos. Num grau maior, num grau menor, mas sim, recebemos a influência dos espíritos. Ainda no Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo é um capítulo belíssimo, onde Kardec faz um tratado sobre espíritos. Há espíritos? Espíritos? Existem espíritos? Tem toda uma dissertação lá, um encadeamento, né, de Kardec para dizer, sim, existem espíritos. Nós já estudamos sobre isso. Só que mais na frente, ainda nesse estudo, ainda nesse capítulo, mais adiante, Kardec vai falar algumas coisas que nos remetem à questão da mediunidade. Olha que coisa interessante. Ele fala assim lá no item 6. Porque existiam muitos detratores da doutrina, pessoas que não concordavam. Todo mundo é livre para concordar ou discordar. Mas ele, em algum momento, fala assim: ó, abstraiamos por instante dos fatos que, a nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação, da comunicação com os espíritos. Ele está tratando nesse ponto aqui, nesse capítulo, sobre isso aí. Então ele pede, né, até para nós que hoje já acreditamos, naquela época que a gente já acreditava, vamos abstrair um pouco. Vamos abstrair. Vamos admiti-la apenas como uma hipótese. Eu acho, existe uma hipótese de que os espíritos se comunicam. E ele continua: pedimos aos incrédulos que nos ouvem, ou que, desculpa, que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Então tá, vamos abstrair todo mundo que acredita já na comunicação dos espíritos, né, com os encarnados. Vamos admitir que seja, talvez seja uma hipótese. Vamos estudar o assunto. Talvez seja uma hipótese. Aí ele pede, ó, vocês que não acreditam, provem. Então ele inverte a lógica, né? E aí, peraí, você está pedindo. Ele falava muito isso no que é o Espiritismo, né? E tal, nas revistas e tudo mais. É, peraí, você quer que eu prove que os espíritos existem, que se comuniquem? E- não, vamos fazer o contrário. Provem que eles não existem. É isso. Só que não por negativa. Não acredito. Não, isso não é justificativa. Não são razões peremptórias de que a coisa não exista. Só porque você não acredita, isso é lei? Não. Você está querendo que eu prove. É isso que ele fala no livro que é o Espiritismo. Você quer que eu prove? Não. Me prove você que não exista. Sabe? Ele deu um nó, dá um nó nas pessoas. Aí ele entra né? Daqui a pouco ele vai entrar numa série de
de argumentos bem interessantes. Olha o que fala mais aqui. Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que se entendem de apreciar os fatos espíritas com auxílio das leis da matéria, falando para os incrédulos, tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica. Olha como é interessante, Kardec. Sabe, vocês vão tentar provar a mediunidade por uma questão material. Ah, porque não pode, não dá, a química diz, a física diz, a mecânica. Não, provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Hipótese, gente. Vamos pensar assim, a alma sobrevive. Me prove aí que elas não podem se comunicar. Aí ele traz uns argumentos interessantes. Olha só. Primeiro, vamos lá. Me prove, né? Que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas por que você diz isso? Como é que morreu, acabou? Me prove que morreu, acabou. Que se continua a pensar, aí ele começa. Tá. Então a pessoa diz, não, ele continua a pensar. Se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Então, ser pensante, com a morte, para de pensar. Não. Tá, então se ele pensa, ele não pode, ele tem que parar de pensar naqueles a quem ele amou em vida? Que se pensa nesses que ele amou, não cogita de se comunicar com eles? Então, continua a pensar. Se pensa, pensa nos que ama, por que não, né? Se pensa nos que ama, será que não dá uma vontadezinha de mandar uma mensagem, uma comunicação qualquer? Que, podendo estar em toda parte, o espírito, não pode estar ao nosso lado? Não. Ou tem que estar no inferno, ou no céu, ou no purgatório, ou no lugar circunscrito. Tá, mas não podia estar do nosso lado também? Por que não? Que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Penso, lembro dos que eu amo, tenho vontade de me comunicar, estou aqui do lado dele, eu não posso me comunicar de alguma forma? Nem que seja um sopro, um bu, que a gente vê aí nos fantasminhas, né? Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte? A vontade é tão grande de me comunicar que eu vejo uma vela, eu vou lá e tento apagá-la, sei lá, pelo pensamento, porque eu estou com vontade que a pessoa perceba que eu estou por ali. Eu não posso tentar fazer isso? Que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado? Então, se eu posso, né, nessa sequência lógica, interferir na matéria de alguma forma, com meu fluido, minha vontade, por que que eu não posso atuar sobre um ser animado? Uma pessoa que está encarnada, por que que eu não posso chegar e falar com ela, buzinar alguma coisa no ouvido? Ou, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever? Será que o espírito não pode? Peraí, ó, peraí, você sabe escrever? Pega aquela caneta ali, aquela pena, aquela caneta, aquele lápis. Eu vou falar algumas coisas aqui, deixa eu guiar a sua mão. Que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos? Então, olha a sequência que Kardec faz, traz para nós, para que aqueles que são detratores, são incrédulos, e alguns assim até do contra, porque são do contra, prove então que não dá para fazer isso. Se existe essa sequência, posso pensar, continuo, penso no que eu amo, faço isso, faço aquilo, consigo influenciar a matéria. Por que que eu não posso fazer uma pessoa receber uma mensagem minha? E mais, eu estou aqui escutando, por que que eu não posso responder a perguntas? Então, olha que interessante que Kardec fala já no primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, já nos levando a um entendimento melhor de fenômenos que acontecem e aconteciam e acontecem desde sempre.
e que a gente não tinha explicação. Ainda trazendo Kardec, ele traz na Revista Espírita, de março de 1859, o estudo sobre os médiuns. Então, Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, em seguida ele lança a Revista Espírita, e mensalmente, até o desencarne dele, até o último número, que foi de abril, ou março ou abril, que ele desencarnou em 31 de março, acho que sairia a revista de abril, salvo engano, de 1869, ele escrevia artigos. Então, muito interessante. Na Revista Espírita, ele fala assim, ó, sendo os médios os intérpretes das comunicações espíritas ou espirituais, seu papel é extremamente importante. Então, o papel daquele que é médio, todos somos médios, num grau maior ou menor, né, é super importante. E se não poderia dar mais atenção ao estudo de todas as causas que podem influenciá-los, não somente por si mesmos, mas também por aqueles que, não sendo médiuns no sentido ostensivo da coisa, se servem de sua intermediação, a fim de poderem julgar o grau de confiança que merecem as comunicações que possam receber. Então, os médiuns são os intérpretes, grau maior, grau menor. Tem uns que são psicógrafos, outros que são audientes, outros que são videntes, outros psicofônicos, falam. Os espíritos estão aqui falando, passando, transmitindo o pensamento, eles falando. Outros se julgam uma porta. Não, não escuto, não vejo, não sinto nada. Mas, independente disso, porque talvez o grau de mediunidade seja muito pequeno, de forma mais ostensiva, né? Lembrando que todos somos médios de qualquer forma, as pessoas que não são tão ostensivas assim se servem das intermediações dos médiuns. Ou seja, aquilo que o médium está recebendo e transmitindo serve também para quem não tem essa mediunidade no grau mais elevado. Ou seja, a mediunidade, o médium, ele é super importante, porque traz a mensagem que ele é um dos primeiros a ter que introjetar aquele assunto, bem como aqueles que estão por perto e se beneficiam daquelas comunicações. É o que a gente vê muito na Bíblia. Uma série de fenômenos que aconteceram e que não só o médium em si, mas vários outros se serviram e a gente se serve, se beneficia até hoje disso. Na Revista Espírita de 1863, tratando da proibição de evocar os mortos, porque Moisés lá atrás falou isso. Não consulteis os mortos. Na doutrina espírita, a gente tem toda uma explicação, que era uma coisa cultural, uma coisa da época, e não se proíbe aquilo que não existe. Então existia, gente, comunicação. Então houve uma proibição à época, mas nós não vamos entrar no mérito da proibição em si. Mas o que Kardec comenta aqui, na Revista Espírita de outubro de 1863. Olha que interessante. Falando assim, alguns membros da Igreja Católica, Apostólica, Romana da época, né, apoiam-se na proibição de Moisés para proibir, né, as comunicações dos espíritos. Olha que interessante. Mas se a sua lei deve ser rigorosamente observada neste ponto, deve ser igualmente em todos. Porque seria boa em relação às evocações e má em outras partes. Há que ser consequente, se reconhece que sua lei não está mais em harmonia com os nossos costumes e a nossa época. Então, assim, não, é proibido consultar os mortos. Isso aqui é uma coisa importantíssima que está na Bíblia. Sim, e as outras leis? Não, mas a gente segue tudo, é mesmo. A gente honra pai e mãe, a gente não mata em vários sentidos, né? A gente ama a Deus sobre todas as coisas. A gente ama o próximo como a nós mesmos, né? Ou como a si mesmo. Jesus falou, amar os inimigos, e você, eu, né? Digo, não perdoo.
Mas é perdoar 70 vezes 7 vezes, mas isso aqui não. Então vamos consultar os mortos. Não, isso aí não pode. Por quê? Porque está na Bíblia, está escrito. Não, mas está escrito também amar os inimigos. Não, mas esse inimigo aí eu não quero nem saber. Então é isso que Kardec chama a atenção. A gente se detém, a igreja se detinha, né, rigorosamente num ponto e os outros deixavam passar. Como faziam os fariseus, que pregavam uma coisa e faziam outras completamente diferentes. O próprio Jesus combateu isso várias vezes. Lá na Gênese, que é um livro de Kardec, né, que foi o último livro da codificação, foi o último livro trazido por Allan Kardec. Lá no capítulo que ele vai falar dos fluidos, ele tem os itens 40 a 44 lá, bem interessantes. A Denise até trouxe algumas informações assim sobre os fluidos, como é que isso se dá e tal. A gente vai entender um pouquinho aqui como é que a mediunidade se patenteia, tá? Não vamos delongar muito, mas vamos passar por esses pontos aqui, ó. Kardec diz assim: os fenômenos das mesas girantes e falantes, que é aquele fenômeno que aconteceu lá em Paris, né, na França, na Europa como um todo, né, em que as mesas giravam, levantavam, giravam, dançavam, falavam, não tinham boca para falar, mas respondiam às perguntas. Olha que interessante, né? Então, esses fenômenos, mesas girantes, falantes, suspensão etérea de corpos pesados, mesas pesadas, escrita mediúnica. Olha o que Kardec fala, tão antigos quanto o mundo. Então, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Hoje são comuns, porém vulgares hoje comuns. Facultam a explicação de alguns outros fenômenos, né? Análogos e espontâneos aos quais, pela ignorância da lei que os rege, esse é o problema, gente. Até então, com Kardec ali, naquela época, existia muita ignorância da lei que regia esse tipo de fenômeno. Se atribuía caráter sobrenatural, miraculoso. Tais fenômenos têm por base a propriedade do fluido perispirítico. Fluido, campo, enfim. A gente pensa em fluido, lembra uma coisa meio, às vezes, né, líquida. Não, não é isso, gente. É um campo magnético, um campo perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres, ou seja, os espíritos que estão desencarnados. Então, por a gente não entender, pela ignorância da lei que regia isso, a gente dava como sobrenatural, miraculoso. Por isso, a gente olha para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, se maravilha e atribui ao sobrenatural. Isso só Jesus sabe fazer. Andar sobre as águas, fazer uma cura, que a gente vai estudar muito, né, Denise, no ano que vem. Uma cura, curar uma mão mirrada, uma mão que já está toda atrofiada. Jesus cura, ressuscita e tantas outras coisas. Quem é que tem esse dom? Todo mundo tem? Não. Lá na Bíblia a gente vê alguns com esse dom. A gente sabe com a doutrina que todos temos um dom mediúnico. Kardec continua. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte, é que produz ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que os levanta, derriba ou transporta. Então, mesmo encarnados, a gente atua, a gente estudou sobre isso. Nós temos o corpo, temos o perispírito e o nosso espírito. Enquanto estamos encarnados, somos chamados de alma, mas nós temos o nosso perispírito. É nesse perispírito que estão gravadas as coisas da nossa vida imortal. Imortal. É nele que a gente age aqui na Terra. A gente precisa desse elemento material, semimaterial, que é o perispírito. E é através desse perispírito que a gente atua sobre a matéria que está inerte, que a gente consegue fazer em espírito que ela se movimente. E às vezes até ainda encarnada, né? Tem muitos fenômenos de telepatia. Kardec estuda tudo isso, viu, gente? De transporte das coisas. Ele estudou muito magnetismo. Tanto é que quando as mesas giravam, falavam e tudo mais, Kardec não deu bola, porque ele falou assim: o magnetismo faz isso.
sabe? Ele fez vários experimentos, que está aqui no livro dos médiuns, em que as pessoas unindo as mãos, elas conseguem um poder magnético ali de fazer com que as coisas se repilam ou se atraiam. Então ele falou, isso é bobagem, no bom sentido, viu, gente? Isso aí acontece a todo momento, mas as mesas, os objetos começaram a falar, ou seja, a responder perguntas. Aí ele, epa, tem alguma coisa a mais aí. Porque uma coisa é o fenômeno físico, agora, resposta, você pergunta e ele dá 3 pancadinhas para a letra X, ou letra A, letra B, letra C, e dá uma resposta inteligente, foi onde ele se debruçou para poder entender melhor isso aí. Seguindo. Nada tem de surpreendente esse fenômeno, se considerarmos, olha que interessante, que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor, a eletricidade. Olha que coisa que Kardec falava já à época. Então, qual a surpresa do nosso perispírito ter uma força que consiga fazer objetos se movimentar ou a gente se comunicar com alguém que está encarnado? Se, olha que interessante, os motores mais possantes, por mais que a gente construa motores super possantes, materialmente falando, nada é mais importante ou mais poderoso do que, por exemplo, a força que o ar tem, que o ar produz, que o vapor produz e transforma em energia, que a eletricidade bem conduzida produz. Muito interessante isso. Então, por que que o perispírito não pode ser usado? Por que não? É igualmente com o concurso de seu perispírito que o espírito faz com que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Perispírito, que acompanha o espírito mesmo desencarnado, que faz com que haja essa intervenção. Seguindo, pelo mesmo processo atua o espírito sobre a mesa. Aí vou só resumir aqui, tá, gente? Que como é que o espírito levantava a mesa? Ele não é com a força do braço, sabe? Pegou lá e levantou. Não, a força do fluido, do perispírito, que fazia com que uma mesa pesada se levantasse, se movesse com a rapidez enorme. A mesa não pensa, não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Por que que a mesa batia uma pancada para A, duas para B, três para C, para poder fazer respostas, dar as respostas? Quando a mesa se destaca do solo e flutua, o que que ele fala, né? Não é o espírito que ergue com o braço. Ele envolve a mesa, penetra com uma espécie de atmosfera fluídica, neutraliza o efeito da gravitação, gente. Como faz o ar com balões e papagaios naquela época. Como é que uma coisa mais pesada que o ar vai ficar suspenso no ar? Um balão, por exemplo, um papagaio, uma pipa. Como é que aquilo é mais pesado que o ar? Se você soltar um gravetinho, ele vai cair. Mesmo uma folha de papel, ela vai até cair. Neutraliza o efeito da gravidade. O fluido que se infiltra na mesa vai dar uma vida, uma leveza e uma vida momentânea. O fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médios para escrever em língua que lhes é estranha. Explanar oralmente, falando, né, psicofonia, ou por escritos, psicografia, assuntos que eles estão fora do alcance da instrução recebida. Kardec se servia de médios muito novos. Em sua grande maioria, gente, eram adolescentes, os médiuns que Kardec se utilizava para esse intercâmbio com os espíritos. Eles não tinham capacidade ainda, não tinham estudado ainda uma série de coisas. Como é que eles escreviam coisas que estavam fora do alcance, sabe, do conhecimento deles? Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever. Escrever em outras línguas, escrever em poesias, desenharem, pintarem, compor música, tocar instrumento, que nunca tiveram afinidade. Ocorre frequentemente o fato de um médio escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por eles comunicam tinham quando vivos. Vários fenômenos a gente já ouviu falar, através até do próprio Chico, o próprio Divaldo também escrevia algumas coisas de trás para frente, numa língua que não era comum dele. Chico trazia a grafia
às vezes, né, gente, do espírito comunicante. Porque por mais que o assunto fosse familiar a quem estava ali recebendo uma carta que o Chico trazia, aquelas famosas cartas das mães de Chico, muitas vezes, mas será que é mesmo? Será que não é? E de repente assinava com a mesma letrinha que tinha em vida. Chico não conhecia a pessoa, Chico não treinou para saber como é que era a grafia daquele espírito. Tudo se dá através dessa troca de fluidos em que o perispírito é uma parte super importante. Vamos lá na Bíblia. Vamos lá na Bíblia, para a gente tentar, já que a gente conhecer um pouco, né, o que a doutrina traz para nós aí com relação às explicações da mediunidade. Olha o que que diz lá em Êxodo, lá nos primeiros livros, né, da nossa Bíblia, trazidos por Moisés. E tem essa passagem aqui que é conhecidíssima. Êxodo 31, 18, né, diz assim: E deu a Moisés, Deus, né, deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, Deus falando com ele, no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, Chico, até no Pinga Fogo, quando ele é questionado sobre essa questão da mediunidade, por um pastor evangélico à época, ele cita uma série de coisas. O Velho Testamento, como um símbolo cheio de códigos, fala ali sobre a família de Adão e tudo mais. E ele fala, e não podemos esquecer que a primeira comunicação, a primeira psicografia trazida, né, ao mundo, foi uma escrita direta, foi trazida por Moisés por uma escrita direta, que foram as tábuas da lei. Muito interessante. Então, já aqui com Moisés existe algo mediúnico. Então, gente, os próprios eh, estudiosos, né, os cristãos que não são espíritas, mas enfim, eles acreditam nisso. Acreditam que houve essa comunicação de Deus para com Moisés, do Espírito Santo para com. Se eles acreditam que é só o Espírito Santo, quem comunica uma coisa boa é só um espírito, e quem comunica coisa ruim são espíritos demoníacos ou o próprio demônio, aí é uma questão de interpretação de um pouco, talvez um pouco desse entendimento que a doutrina espírita traz para nós. Mas o fato é que aconteceu isso. Lá em Êxodo 34, 1, 2, continua, porque primeiras tábuas, Moisés ficou tão irado, né, chateado, porque quando ele desce, depois de passar dias ali no monte, recebe as tábuas da lei, vai apresentar, o pessoal está adorando o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas, né, faz um escarcéu lá. O Senhor dá nova chance. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai e apresenta-te a mim ali no cume do monte. Mais uma vez, Deus dando uma oportunidade, e ele vai, sobe, para poder novamente receber os 10 mandamentos universais. Então, olha a mediunidade trabalhando aí. É um espírito que seja o espírito de Deus comunicando com Moisés. Mas vamos a uma explicação espírita aqui da coisa. Porque isso aqui já vai dar um gancho para quando a gente for estudar sobre a intervenção dos espíritos na natureza. A gente já estudou sobre Deus, a gente sabe que Deus não se mete com a matéria, mas vamos aqui. Vamos com Emmanuel. Emmanuel traz para a gente no livro A Caminho da Luz, quando ele vai falar sobre Moisés. Está descrevendo sobre Moisés e tem um parágrafo interessantíssimo. Olha só. Moisés, deixa eu pegar de novo aqui o apontador. Na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, gente, é Jesus aqui, tá? O co-criador do planeta Terra. Procure então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da Terra da Promissão, Terra Prometida. Médium extraordinário. Emmanuel não joga palavras ao vento, gente. É um médium extraordinário. Realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados.
é quando então recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Grande médium, extraordinário, fez maravilhas, recebe dos emissários do Cristo, todos amando de Jesus. Porque a gente sabe que Deus não age na matéria. Então, o dedo de Deus, a boca de Deus, Deus falou, é o Cristo, ou seus emissários divinos, o Espírito Santo, como diz Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Não há de ser, vocês hão de, ele fala mais ou menos isso na nota de rodapé. Enfim, vocês, é bom saber que Espírito Santo denomina os emissários do Cristo que trabalham com ele desde o início da humanidade. Então, desde o começo, com Cristo, nós temos esses emissários que são o Espírito Santo. É muito interessante. E Moisés recebe deles os 10 mandamentos. Então, já vimos aqui que não foi Deus diretamente, mas esses emissários. Vamos seguir. Em Números, lá no capítulo 11, versículos 25 a 29, é interessante que quando Moisés recebe algumas informações, ele reúne 70 anciãos. Eram 72, gente. Dois ali, acho que se inscreveram para entrar no conclavezinho ali, mas não foram. Ficaram de fora um pouquinho. Interessante essa história, né? E aí diz assim, ó. Então, Moisés contando para os 70 anciãos. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E, tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, entraram em transe. Mas depois nunca mais o fizeram. Gente, olha que interessante. Eu estou vendo aqui uma mensagem, né? Psicografado por Chico, Emmanuel, tá? Depois eu vou ler com calma aqui o que o Silvio está comentando. Mas olha só. É, enquanto Moisés estava ali, Moisés estava como que recebendo o Espírito de Deus. E tirou um pouco Deus do Espírito que estava sobre ele e colocou nos 70 anciãos. Então, um pouco dessa mediunidade meio que se alastrou ali naquele momento. E os anciãos começaram a profetizar no sentido antigo. Isso aqui que está entre parênteses fui eu que coloquei, porque é o que os estudiosos falam, tá, gente? Eles entraram em transe. Todos começaram a entrar em transe. Só que só foi naquele momento, depois não fizeram mais isso. Umas traduções falam nunca mais o fizeram, mas outros falam assim, e interromperam ali. Enfim, é uma questão de interpretação e de tradução bíblica, tá? Mas continua. Deixa eu passar para cá. Mas no arraial, sabe, ali na aldeia, ficaram dois homens, chamavam-se um Eudade e o outro Medade, ou Eudade e Medade. E repousou sobre eles o Espírito, o mesmo Espírito que estava lá nos 70, pegou esses outros dois que estavam um pouco mais afora, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda. Os 70 estavam na tenda lá que Moisés chamou, né? Então esses dois estavam inscritos, mas não foram para lá, ficaram no arraial, ali na cidadezinha, na aldeia, né? E eles profetizaram do mesmo jeito. Aí olha que interessante. Correu, pois, um moço e anunciou a Moisés. Quem é esse moço? Uma pessoa foi falar que, ó, Eudade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Naum, era servidor de Moisés desde o começo. Ele ficou assim, uai, mas como é que é isso? Por que isso? Os 70 são os privilegiados aqui, né? Mais ou menos isso. Meu senhor, Moisés, proíbe-os de falar, de profetizar, porque eles estão fora aqui da tenda. Moisés diz assim: Tens tu ciúmes por mim? Tomara, oxalá,
que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Que bom que essa mediunidade fosse generalizada. Que bom que isso aconteça. E olha que interessante, depois a gente vai ver Moisés proibindo a conversa com os espíritos, a consulta aos mortos. Interessante, né? Vamos lá. Lá no livro de Jó, capítulo 4, versículos 15 a 17, que são cânticos, é tipo salmos, né? Ele fala assim: Então um espírito passou por diante de mim. Olha que interessante. Porque ele teve medo, ó. Arrepiaram-se os cabelos do meu corpo. Parou ele, o espírito, mas não pude discernir a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. Então ouvi uma voz que dizia: Pode o homem mortal ser justo diante de Deus? Pode o varão ser puro diante de seu Criador? Isso aqui a gente tem que contextualizar, né? Eles estavam falando aqui daqueles que estavam querendo ser maior do que Deus, sabe? Ou tentando se igualar a Deus. Então esse espírito passa diante deles, ele sentiu porque se arrepiou, parou, apareceu para ele. Só que ele não pôde saber quem era, ficou naquela penumbra. Tem muitos médiuns que são assim. Eu sei que tem um espírito, existe até uma vidência intuitiva. Você sabe que está aqui, você sabe sabe até qual é o espírito, mas você não consegue ver, não consegue discernir. Você vê um vulto às vezes nem o vulto, você sabe que está, mas mediunidade é uma vidência intuitiva. Então, além dele parar, o espírito falou. O homem mortal pode ser justo diante de Deus? O mortal que estamos aqui pode ser puro diante do seu Criador? Vamos seguindo. Lá em Daniel, capítulo 5, versículos de 5 a 9, nós temos um fato muito interessante. Muito interessante. Tinha um rei, né? Só trouxe alguns versículos aqui, mas tem um rei, o Belshazzar, ou Belzazar, enfim, depende da tradução, filho de Nabucodonosor. Ele estava numa comemoração e ele pediu para vir as coisas que estavam no templo de Jerusalém, né? Para poder, eram de ouro e tudo mais, para poder comemorar com os que estavam ali com ele. E ele diz assim, ó, Daniel, que na hora que chegam essas taças de ouro, aquelas coisas muito materiais, de exterior, né? Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem. Gente, apareceram do nada. E escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Gente, um fenômeno de materialização, que foi vista só os dedos da mão de um homem, escrevendo na parede. Depois que eles estavam comemorando, se achando, porque tinham que beber e comer de acordo com o que o pai fazia, o Nabucodonosor, e as taças de ouro, os pratos de ouro. Só que apareceu essa mão e começou a escrever. Fenômeno de materialização. Aconteceu isso em toda a história da humanidade, aconteceu isso na época de Kardec, um pouco antes, na Inglaterra, apareceu isso em Belo Horizonte, em 1940 e pouco, com a presença do Chico. A gente já contou um pouco essas histórias aqui. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro, morrendo de medo, né, gente? O cara se achava o tal, de repente aparece uma mão do nada, materializada, escrevendo na parede.
e ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os adivinhadores. Traz todos os médiuns aí reais. Traz todo mundo. E falou o rei, e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço. E no reino será o terceiro governante. Nem sei quem era o segundo, mas tudo bem. Não sei se era a esposa, a rainha. E mandou trazer, gente, vamos lá, interpretem para mim o que está escrito aí. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Nisto ficou o rei Belzazar, ou Belshazzar, muito perturbado, e se lhe mudou o semblante, e os seus grandes estavam perplexos. Ninguém conseguiu, daqueles que ele chamou lá. Fenômeno de materialização. Gente, em Belo Horizonte, Zé Grosso, ele botava a mão dele, ele materializado, numa parafina quente e tirava. Tirava a parafina, lá estava o formato da mão dele. Para quem tiver curiosidade, leiam 2 livros maravilhosos. Os 2 têm o mesmo título. Chama-se Materializações Luminosas. Um é do Rafael Américo Ranieri e outro é do Dante Labate. Quem não tiver esses livros, me pergunte que eu sei como conseguir. Esses materiais estão até hoje, muitos deles, num grupo espírita chamado Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Ló, lá em Belo Horizonte. Porque era lá, nesse grupo, que era a casa do Jair Soares e da irmã Ló, a esposa dele, por isso o nome, que aconteceram os fenômenos no seu início, com a presença do Chico, com a presença do Arnaldo Rocha, de vários médiuns que o Chico indicou. Foi lá que o Chico também fez materializações. Gente, coisa muito interessante. O Zé Grosso pegava um disco de vinil, à época, torcia ele todinho. O Zé Grosso, um espírito materializado. E o disco todo retorcido está lá. Entre outras coisas. Que coisa interessante. Impressionante. É de deixar qualquer um perplexo, como ficou aqui o nosso querido rei. Tá? Vamos seguir. Em Mateus, já vindo aqui para o Novo Testamento, disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, assim, mais um caso em que houve uma influência espiritual na resposta de Simão Pedro. Quando perguntou, que dizem que é o filho do homem? Ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e tal. E tu? E vocês? E vós? O que dizem? Tu é o filho do Deus vivo. E Jesus fala, bem-aventurado, feliz é tu, Simão. Porque não foi assim a influência da carne, não foi isso aí, tipo, ó, reencarnação. Não foi influência da carne que te revelou. Tipo, é fulano, é a reencarnação de ciclano. Mas foi o meu pai, uma influência superior, que revelou. Apesar de que depois Pedro cai, né, em contradição, quando falam umas besteirinhas lá e Jesus fala, amaldiçoado seja tu. Pedro ficou muito triste, porque agora há pouco ele tinha se elevado e quando Jesus fala que ia morrer, ia ser entregue, enfim, ia sofrer o que sofreu, Simão fala, não, 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 não deixarei, porque... Aí ele fala, isso, irmão, cala-te, você está falando pela boca do Beelzebul. Olha que coisa, influência dos espíritos. Vamos seguir. Em Mateus 17, 1 a 3, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. A famosa passagem da transfiguração. Gente, está na Bíblia. Qualquer um, de qualquer denominação, que acredite na Bíblia, que é cristão, que tem a Bíblia como uma referência, está lá escrito
houve um fenômeno mediúnico, porque Jesus resplandeceu. Ora, quem olhava para ele, que eram os três que estavam lá, né, meio que sonolentos, dormindo, ora via Jesus, ora via Elias, ora via Moisés. Não é que eram os três em um, mas que eles se transfigurou e nesse momento Moisés e Elias também apareceram. Três personalidades ali. Três. Sendo que depois a gente sabe, né, que pelo próprio Jesus, que João Batista era o Elias que havia de vir, né? Então nós estamos falando de três personalidades diferentes, gente. Jesus, Moisés e Elias. Lá em Atos dos Apóstolos, Jesus já tinha desencarnado, né? Aí começa logo no seu início, depois que tem aquela nomeação do 12º apóstolo e coisa e tal, tem uma série de acontecimentos, e aí nós vamos ter lá em Atos o seguinte. 2, capítulo 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados os discípulos do Senhor. Então, do alto, do céu, né, veio um ruído, como se fosse um vento muito doido, impetuoso, encheu a casa. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não podemos esquecer que o Espírito Santo é a legião de espíritos que colaboram com Cristo desde o início da humanidade. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aquela passagem lá do falar em línguas, línguas de fogo, espíritos vieram, começaram a influenciar os apóstolos e eles começaram a falar e cada um que estava ali presente, né, daquele fenômeno de outras regiões, entendiam na sua língua própria. Fenômeno maravilhoso de Pentecostes. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Gente, a mediunidade vai ser uma coisa muito comum, muito comum. Não só no planeta Terra, no futuro, tomara que não muito distante, mas como é em outros planetas, como a gente já sabe, que a gente já estudou Humberto de Campos, falando sobre Marte, sobre Júpiter, sobre outros planetas, como a Maria João de Deus, mãe de Chico, no livro Cartas de uma Morta. Em alguns planetas, a mediunidade é 24 horas diárias, não, funcionando. Derramarei do meu espírito, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então a mediunidade é um negócio maravilhoso, belíssimo, e que serve para todo mundo, sobretudo para aqueles que são seguidores do Mestre. Mas vamos pegar Emmanuel, para a gente começar a finalizar? Porque no Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma passagem belíssima, que todo mundo que estuda mediunidade deveria ler. Porque a mediunidade, ela tem que ser com Jesus. Não é mediunidade, porque médium todos somos. Mas provocar fenômenos, todos podemos provocar. Agora, qual é o espírito que está nos acompanhando? É um bom espírito? É um espírito benévolo? Ou é um espírito zombeteiro? Ou é um pseudo-sábio que só quer nos iludir e iludir a quem estiver por perto? A mediunidade tem que ser com Cristo, desde o início, desde o Velho Testamento, porque é Ele quem comanda tudo, todo o planeta Terra. E aí Emmanuel traz no capítulo 10 do livro Caminho, Verdade e Vida, mediunidade. É lindíssimo. Vamos ler.
Só para a gente entender, porque ele vai trazer justamente Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E Emmanuel diz assim, olha que interessante. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Que coisa fantástica! Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no Divino Concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destacava-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. E finaliza assim, Emmanuel. Desde esse dia, as claridades dos Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, gente, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebraram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Até aí, gente, éramos os discípulos, né? Eles eram indecisos, frágeis, mas eles quebram a influência do meio, sabe? Sai do meio da multidão, se afasta nesse sentido. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Com Jesus, a gente sempre pode mais. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Vou repetir, gente. Estabelecera-se, naquele momento, a era da mediunidade. Contra o seu influxo, né, da mediunidade, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecidas às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Não podemos abandonar a mediunidade. E quem tem uma mediunidade mais ostensiva, não falem, tire isso de mim. Não quero. Não, gente. Isso é uma dádiva, é um dom, é uma missão maravilhosa, nem que seja através, sim, de muito sofrimento, de muita renúncia, de muita entrega, porque Deus quer que a gente, como os apóstolos fizeram, transformemos essa luz que é trazida para nós, para que a gente espalhe o bem por onde a gente passar. A alma do imortal do cristianismo redivivo é a mediunidade, que está latente, patente, ressurgida no espiritismo cristão. E aí, em Apocalipse 1:10 a 11, a gente vai ver a mediunidade já ali no seu ápice. E numa coisa que Santo Agostinho disse, que nós somos médiuns, é por isso, porque a gente, em desdobramento, a gente tem esse contato com os espíritos. Diz o nosso querido João, o evangelista: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz. Gente, arrebatado. Ele estava em sono, dormindo. O corpo ficou, o espírito foi. Olha a comunicação. E ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro
e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Mais uma vez a mediunidade se mostrando, porque mesmo aquilo que está por vir e quando é permitido, é revelado. É isso que nos sustenta, sustenta a nossa vida, sustenta as nossas lutas, porque em alguns momentos a gente faz como lá na casa mental que André Luiz traz para nós. A gente está vivendo o presente com tanta luta, tanta amargura, tantos dissabores, mas não é sem merecer, porque se Deus é justo, o nosso sofrimento também é justo, está lá no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa se sustentar nessa luta. Aí a gente, como na casa mental, estamos ali no pavimento do meio, que é o presente, a gente eleva o pensamento até o mais alto e em sintonia com o mais alto, com essa espiritualidade amiga, a gente recebe forças e energias que vão nos sustentar na fé e no sofrimento. Ainda no exemplo da casa mental, o que a gente não pode é ficar caindo no passado, que é o sótão, desculpa, o porão, para poder ir resgatar coisas que não são muito boas. Estão lá, a gente sabe que estão, mas é o passado que a gente tem que trabalhar para que a gente viva no presente e possa, de vez em quando, ir à portinholazinha do sótão para poder pegar e aurir forças da espiritualidade amiga e vivermos aquilo que a gente precisa passar aqui na Terra. Esse é o caminho. Pessoal, essas foram as considerações. Referências, nós só temos essas para começar, tá? A brincar um pouco sobre o assunto mediunidade na Bíblia. De referência doutrinária, nós temos aqui, que a gente chama doutrinária, são aquelas que Kardec trouxe, né? Nos livros dele, nas revistas. Temos só algumas páginas que eu estou passando devagar aqui, que é para todo mundo ver um pouco, e quem estiver assistindo o vídeo depois, possa parar, pausar e anotar, fazer print de tela e tudo mais. Olha aqui, ó, só o que Kardec traz para nós. E as obras subsidiárias, sobretudo Emmanuel, porque, gente, mediunidade sem Jesus não dá. E Emmanuel é um dos grandes representantes do nosso querido Cristo, trazendo aqui dentro da doutrina espírita uma série de informações. Temos Leon Denis, André Luiz, vários os livros e capítulos que tratam do assunto. Seara dos Médios com Emmanuel. Olha o tanto de informação. Então, gente, vamos encerrando por aqui para dar tempo aí para as pessoas também conversarem um pouco, se for o caso. Vou fechar aqui a minha tela. Não sei se está compartilhada ainda. Acho que não, né? Não, já não está mais. Gente, é isso. Obrigado pela atenção. Denise, devolva a palavra. Muito bom, né? Essa explicação, essa viagem panorâmica, né, que você nos ofereceu. Foi muito bacana. Alguém teria algum comentário para fazer? Alguma coisa? Pode ser comentário mediúnico, viu, gente? Se alguém estiver sentindo a influência dos espíritos. É. A mediunidade, a gente pode considerá-la como prova, como expiação, como missão também, né, Xaxá? Sim, sim, sim. Tudo isso. Eu diria que, no geral, é uma grande missão. Missão, né? Porque, mesmo sendo uma expiação em alguns momentos, porque a gente às vezes abusou de alguma coisa, Aham, aham. ela é que vai nos levar para um patamar melhor se a gente souber até suportar. Então, gente, é uma missão fantástica. A gente fica escutando algumas pessoas dizendo assim: ah, mas eu não quero, né? Eu não Sim. quero a mediunidade. Não é uma questão de querer ou não querer, porque é uma questão orgânica. Se a pessoa vem, né, Uhum. ela
não vai se desvencilhar. Ela vai controlar, conhecer, entender e muito bem, vai passar. Hum. Agora, se a pessoa não se esforça, realmente pode virar um fardo. Mas não é culpa de Deus, gente. Ele é um instrumento, né? Um dom a mais que as pessoas vão receber, não é mesmo? E vão através. Poxa, Recebo. desculpa, Denise. Diga lá, minha querida. É mais ou menos, eu não sei nem se é pergunta ou uma reflexão, né? Será que a gente vai carregar a mediunidade que a gente já tem, por exemplo, quem já vê, ou quem, alguma mediunidade específica, né, ou ostensiva mesmo? Será que numa vida, numa encarnação futura, a gente vai carregar essa mediunidade por já ser um dom? Então, ela já faz parte da gente, né? Já é algo que a gente já adquiriu, né? Então, É isso. outras virão, com certeza, né? É, Outras, então, é como um charisma, né? É uma graça, né? isso é uma graça, é um dom. Você não perde. Isso. Não, não perde. E é claro que em alguns momentos a mediunidade ela pode ser assim, é, paralisada, vamos colocar, vamos usar esse termo, né? É, até mesmo aqui em vidas, até para que a pessoa possa se, a algum momento se reajustar, se for necessário. Então, às vezes, ela é parada, paralisada um tempo. Acontece muito com as crianças, né? As crianças até os 7 anos de idade estão ali ainda, né, completando a sua encarnação, sua presente reencarnação, e elas estão mais lá do que cá. Emmanuel fala que são 3.000 dias, mais ou menos, para se completar a reencarnação. Então, até nesse período, ela está meio lá, meio cá. Em determinado momento, aí você vê criança, meu filho, gente, meu filho mais novo, ele tinha uma amiguinha aqui que ele via no grupo espírita que a gente frequentava, ele saía correndo, correndo atrás da amiga. Que aí, de repente ele parava, porque ela passou pela parede, né? Ele tinha o quê, gente? 2 aninhos, né? 2 para 3. Enfim, depois dos 7, diminuiu. Agora, sabe, é outra coisa. Se isso vai voltar uma hora, não sei, mas paralisa. Agora, aquilo que a gente ganha no tempo, viu? A gente tem muita história. Dizem, isso são pessoas muito próximas ao Chico, mas muito próximas mesmo, não é de ouvir dizer, não. A família Marival, né, do Marival Veloso, lá de Belo Horizonte, lá de Monte Carmelo. Que a mediunidade do Chico, ela vem sendo trabalhada há milênios. Milênios foi sendo trabalhada, né, gente? Uhum. E para poder o Chico ser o que foi nessa encarnação. É impressionante, É, impressionante. Mas você quando, falou, quando é bem direcionado, viu, gente? Porque ele podia dizer não, não quer, podia se revoltar. Mas não, ele, no caso dele, ele foi, ali é um médium nato que a gente até, acho que assistiu, acho que foi o Elias, né, naquele encontro internacional que teve há pouco tempo, ele falou um pouco sobre esse mandato mediúnico, médium nato, muito, muito legal. Mas pode falar, Denise, eu estou te atrapalhando aí. não, não, é só comentar que, como você falou, né? Apesar de a gente ser um dom, ela precisa ser desenvolvido, entendeu? Não nasce totalmente pronto, né? Então, a qualidade das comunicações mediúnicas, né? Ela vai depender da nossa qualidade moral, do nosso trabalho, né? Do que nós temos, né? Dentro de nós. Então, eu, o Chico, então, eles foram preparados para isso. E nós, mesmo tendo poucas ou pequenos pontos de mediunidade, né? Que intuitiva que seja, o médium mesmo, Uhum. mas tudo precisa ser trabalhado para que a qualidade das comunicações realmente cresça e fique muito boa, sabe? Isso. Sem bloquear. Tem pessoas que pedem, né? E Uhum. vão, e bloqueiem, porque eu não quero ser médio, entendeu? Fecha meu chakra, umas coisas assim, entendeu? E que é um dom que você tem, que precisava, e não, nem sempre isso acontece, ser aceito, desenvolvido e trabalhado, viu? A Kels quer falar, né? Oi, Kelsey. Eu queria fazer uma pergunta. Uhum. Você falou que a mediunidade ela pode ser, eu não lembro a palavra, mas tipo estagnada, pode ser É bloqueada. bloqueada Bloquear. durante um tempo, né, até que a pessoa esteja pronta, esteja preparada.
É, qual a idade, a partir de qual idade é o ideal para, por exemplo, vou voltar, num adolescente que tem uma mediunidade ostensiva, qual a idade ideal para deixar essa mediunidade aflorar, desenvolver essa mediunidade, começar a trabalhar? Eu vou falar aqui por mim, viu? Como é que é o nome? Kelsey. Eu Kelsey, tá. sei. O Depois eu que complemento. acontece? Kardec ele trata da mediunidade nas crianças, né? Ele fala na Revista Espírita. Na época de Kardec, ele usava adolescentes mesmo, né? Só que o tempo era outro, o momento era outro e tudo mais. A gente não vai pegar uma adolescente que está ali, né, com alguns, a mediunidade muito aflorada e coisa e tal, vamos botar um adolescente de 12 anos, 13 anos, 14, e colocá-lo numa reunião mediúnica, Uhum, sabe? é Então, verdade. isso não Uhum, é aconselhável. uhum, Eu acho assim, o momento não é mais como aquele do Kardec, de Kardec era tinha um histórico para poder, né, uma história para poder se usar médiums dessa idade. Mas hoje em dia, a orientação sempre é estudo. Para uhum, quem? Para criança? Sim, evangelização. Mocidade para adolescente, é isso mesmo. E no caso da criança estar um pouco, ou adolescente estar com uma mediunidade muito aflorada e tudo mais, é tratamento mediúnico. Aí nem é preciso que ele vá a um grupo espírita, sabe? Os pais responsáveis podem ir e, através deles, receberem não só orientações, como também o próprio tratamento à distância. Muito evangelho no lar, muita oração, muito pensamento voltado mais para uma canalização melhor das energias. Acho que esse é o termo, sabe? uhum, Canalizar melhor as energias para poder ele passar por isso. E passa. Quando a uhum, espiritualidade vê que a coisa está muito forte, aí sim há até casos de bloqueio da mediunidade mesmo, para que uhum, ele não sofra tanto, porque ele não está conseguindo controlar. Mas isso muito provavelmente vai voltar. Talvez ele volte num momento que ele esteja mais fortalecido e mais instruído. Por isso, gente, quando uhum. perguntaram para o Chico, Chico, a partir de quantos anos eu tenho que levar meu filho para evangelização? E aí o Chico pergunta: quantos anos tem sua criança? 2 anos. Então você já perdeu 2 anos, sabe? Então é isso. Educação espírita sempre. E socorro espiritual quando necessário, viu? Denise, Mas é complementa. isso mesmo, o que o Xaxá falou, é essa experiência, porque é importante até para ele entender o que ele está se passando, né? E não, até mesmo não se revoltar, não é mesmo? É importante os estudos, o conhecimento, tá? E você vai ver isso não só dentro da doutrina, né? Você vai ver ele se manifestando mediunicamente em outras religiões, né? Então ele precisava entender o que se passa, o que é que ele está vendo, por que que ele está vendo. E muitas vezes, como o já falou, existe a possibilidade de bloqueio de mediunidade. Nos centros espíritas, normalmente, para se trabalhar, né, em grupos mediúnicos, pelo que a gente sabe, precisa ter pelo menos 18 anos. A Ah, gente tá. precisa ter os 18 anos. Assim, Isso é ah, bom você ter entendeu? falado. O resto são exceções, tá É certo? bom você ter falado isso, viu, Denise? Porque Aham. e nós temos uma questão legal também. Isso é Uhum, muito importante, tá? é. Então você não vai levar um menor de idade, porque a lei aqui fala que, ó, menor tem uma Uhum, série de proteções que tem que ter mesmo. Então você não vai isso. levar ele para um lugar onde está tendo manifestações, às vezes um pouco, que sabe, gente, varia de grupo para grupo. Tem gente É. que sobe cadeira, levanta a mesa, uma coisa esquisita, né? Vai que se machuca, vai que isso. Então, enfim, nós não podemos. Vocês viram o caso daquele menino que, não duvido, que tem um pouco de mediunidade, sim, que rolou na internet, acho que, sei lá, tem 14, 15 anos, o pastorzinho lá evangélico, né? Que estava falando em línguas, então ele começava a falar e começava a dizer coisas que, enfim, só ele entendia. É, porque Foi, foi, uhum, foi é, paralisado aquilo, paralisado assim, pela justiça, não digo pela justiça, mas porque uhum, ele estava ficando muito exposto, né? uhum. Então, pode ser um caso. Então, existe essa proteção, sim, para o menor. Tem, tem essa regra nos centros para a gente ter muita cautela com os
menores de idade, tá? E é preciso que o médium, né, ele precisa ser disciplinado, no sentido de que a mediunidade, ela vai se manifestar no dia certo, na hora certa, naquele momento. Não pode se manifestar, entendeu? No meio de uma festa, dentro de um ônibus, entendeu? Ah, no meio do almoço. Não, isso é bagunça. Não. Por isso a importância do estudo, porque ele tem que se autocontrolar, tá? Para que essas manifestações não ocorram em momentos inadequados também. Uhum. E também para que ele não vire uma esponja, né? Pegue tudo para ele. Ele tem que saber Exatamente. também, ele tem É que por saber isso. também Ele tem que essa segurar, entendeu? é, Ele não pode se deixar subjugar e deixar com que qualquer uhum, espírito falou e está falando, entendeu? Não. Ele vai aprendendo o filtro, sabe? Ele vai Uhum. uhum. aprender também ele precisa diferenciar quem é o mentor que orienta e quem é o espírito que está ali, entendeu? Buzinando no ouvido dele, tá? Se alguém chega para você e fala que nós somos médios 24 horas, ponto. Mas se existe alguém que fala para você, olha, eu converso com o meu mentor, tá? Ele conversa comigo de manhã, de tarde, de noite, depois que eu tomo banho, antes do café, à noite, de tarde, ele me diz, olha, agora você pode sair. Olha, melhor você não sair hoje. Não existe um mentor que fique com você tantas horas do dia, tá Uhum. o certo? Há, nível. há um equívoco aí, entendeu? Há um equívoco, tá? Uhum. Hum, Entendeu? A É gente já verdade. aberto viu. 24 horas. Não, não existe isso. Todo mundo trabalha. Os trabalhos lá em cima são intensos, tá? É. Tá? Não, Então, e eles, imagina isso acontecendo com o médium. nos Ah, livros de André Luiz, a gente vê isso mesmo, é? que os espíritos acompanham ali, estão à noite, Ah, fazendo então sim. muito, muito trabalho ali à noite, mas durante Uhum, o dia, em uhum. geral, deixa porque ele tem o encarnado ele tem as atividades dele também. É, Enfim, é isso. A gente não entendeu? tem É que um esse guru, filtro. É um a gente não tem esse filtro. guru 24 horas. Não, não é Denise, dizer deixa que, eu só. então, o sol chegou, o sol foi embora, deu 18 horas, então meu médico vai chegar. Gente, não tem a hora É, certa, entendeu? Não tem, tem outras vibrações do ambiente que você vai. Por isso a importância do estudo, da convivência, de você estar no meio espírita, tudo isso. Imagine se essa criança não tiver os pais espíritas. não, é Não muito dá complexo. muita confusão, tá? Ou se ele se manifesta no meio do colégio, de uma aula, não precisa de muito estudo. Eu conheço casos de pais que não são espíritas, são evangélicos e que os meninos Exato. vivem dopados o tempo todo, porque não, é físico, Às vezes enfim, são não é tratados remédio. como os distúrbios psiquiátricos mesmo, né? Exatamente. Nem sempre é. Então, nesse Denise, belíssimo. Denise, com relação ao exemplo que você deu do mentor que fica 24 horas à disposição do médium, Uhum. esse é um médium vaidoso, né? E esse médium precisa, Sim, em primeiro lugar, ser o médium da sopa. Acho que a partir do momento em que ele se tornar muito. o médium da sopa, ele Isso, vai parar de falar isso e pensar isso, né? E um outro pronto. ponto importante desse nosso encontro hoje é que os médiums precisam praticar mais a educação mediúnica na Uhum. mesa mediúnica. É Porque a mesmo. gente vê comportamentos de médium, assim, excessivamente excessivamente articulando, falando coisa, até É. palavrões, que não é momento, porque, um detalhe, o corpo é nosso, Uhum. e é nós que temos que controlar Uhum. aquilo que a entidade vai falar, e não deixar o filtro aberto. A gente tem que Isso. filtrar. Isso é Tem que importante. Tem que filtrar. O médium bem educado, não é isso? Bem educado, ele consegue controlar os gestos e a linguagem, que Uhum. ninguém tá ali para ficar ouvindo asneira, né? Xingamento, né? Raiva, não, sabe? Então, é, Gritos e tudo mais. é uma autoeducação que o médium recebe, tá? Então, a gente vai ter hoje nos centros, são grupos espíritas para os iniciantes, né, da Uhum. mediunidade, para eles aprenderem todos esses pequenos detalhes que são importantes, tá? É. Mas a idade é Denise, importante. eu só queria fazer uma menção aqui rapidinho antes de terminarmos, né, que o Silvio tinha comandado no meio
na explanação, falando sobre a questão 312 de o livro Consolador, tá, gente? Que é lá onde Emmanuel também explica sobre a questão do Espírito Santo. Então, quem tiver curiosidade, questão 312 do livro O Consolador. E eu costumo Excelente. falar muito, viu, gente? Quando eu preciso, eu costumo falar muito com Emmanuel, tá? Então, você falou de 24 horas aí falando com os espíritos, eu falo muito com Emmanuel. Mas é assim, eu pego os livros dele, vou conversando com ele o tempo todo ali. Então, quando eu preciso, eu falo com o Emmanuel, eu falo com o Honório, eu falo com um monte de gente. Eu abro o livro ali e vamos junto. E os espíritos, gente, eles não vão ficar só conosco, né? Seria muito egoísmo da nossa parte achar que a gente tem, não é? Um mentor, um benfeitor, um anjo da guarda, qualquer nome que você dê, disponível aqui 24 horas. E tem trabalho lá em cima, né? E, inclusive, outras pessoas para cuidar, não é mesmo? Sabe? É muito egoísmo da nossa parte querer isso, né? Tá? Então é isso. Então, a melhor coisa foi o que o Rivaldo falou. Vamos trabalhar? A melhor coisa é a gente trabalhar, é exercer a caridade. Para você é o primeiro passo. Vamos trabalhar. E os jovens gostam dos trabalhos. Fazer trabalhos na casa, que tem bastante, não é mesmo? Esse tema, gente, é encantador, né? Mediunidade é uma coisa incrível, sabe? Então, semana que vem nós estamos aí de volta, vendo mais alguma coisa sobre mediunidade. Se já vão, né, pensando em alguma coisa. Pegar mais algumas passagens mais algumas passagens, acho que vale a pena. A gente dá mais uma repassada, sabe? Isso. E vamos aí, continuar os nossos estudos. Muito bom. Esse tema é incrível. Xaxá e Denise, obrigada pelo esclarecimento, viu? Tudo de bom, uma boa noite a todos. Fazer a nossa oração, né, de encerramento, que às vezes eu esqueço. Beth, quem gostaria de fazer a nossa oração de encerramento? Só Eu um, faço, pessoal. eu Pronto. faço. Pronto, vamos lá. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, nossos sentimentos, e agradecer ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, por esse encontro de irmãos nessa caminhada. Que esses ensinamentos possam nos mostrar aquilo que cada um de nós precisa, que nós possamos entender um pouco mais essa doutrina, para que possamos usar para o nosso autoconhecimento, para o nosso alto amor, e com isso, Senhor, espargir para todos os nossos irmãos. Que essa semana possamos refletir sobre o Evangelho e nos encontrarmos na próxima semana, agradecidos por Deus nos permitir mais um encontro. Obrigado, Mestre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, obrigado pela presença de todos, turma. Obrigada, Xaxá. Foi ótimo, mais Gente, uma vez. valeu. Grande Boa abraço a noite a todos, todos. viu, gente? Obrigado, Xaxá, parabéns. Foi excelente, nota 10 aí. Obrigada.